Graça e paz, amada igreja, da parte de Jesus Cristo. Eu quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade de, enquanto igreja de Jesus, nos reunirmos para estudarmos na escola bíblica dominical as coisas concernentes ao reino de Deus. Ora no Senhor para que no nosso coração nós possamos estar cuidadosos, preocupados em manter viva, acesa a chama do Evangelho, que é o que nos une, é o que nos faz né? É o Evangelho de Jesus Cristo que veio para que todos nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo em nossas casas, nós estarmos juntos no Senhor, dividirmos esse momento de aprendizado, de aproximação do Senhor. E eu quero relembrar a igreja, nosso tema do ano da Escola Bíblica Dominical, Em Busca de um Líder, baseado no livro Em Busca de Timóteo, né? É de onde nós estamos tirando a inspiração para estarmos escrevendo essas lições. Eu quero lembrar a igreja ainda, mais uma vez, o texto de 1 Timóteo 3, 14 e 15, quando Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que nós nunca nos esqueçamos que servimos a um Deus vivo que é coluna forte, é baluarte da verdade, porque nele habita a verdade. E que nós somos servos desse Senhor, e como tais, queremos nos aproximar dele com adoração, com espírito quebrantado, com espírito disponível para que Deus possa fazer aquilo que melhor apraz ao seu coração. Nessa perspectiva, amados, nós vamos estudar hoje a lição 12.4, que ela trabalha com o coração de servo. Líderes cristãos têm um coração de servo. E a importância dessa lição, do meu ponto de vista, ela foi a lição desse grupo de lições todas que nós temos estudado, onde mais nós usamos ensinamentos de Jesus, praticamente dito. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, para que eles pudessem conhecer os seus corações, o máximo que um ser humano pode conhecer o seu próprio coração. E não se esquecesse de submeter sempre esse coração ao Senhor. Eu vejo nessa perspectiva de serviço, eu vejo o ID, como a grande comissão de serviço que Jesus Cristo delegou. Jesus Cristo encaminhou os discípulos, espalhou, concitou-os a espalhar-se pelo mundo, para servir ao mundo, assim como ele veio ao mundo para servir. Então, o ID no meu ponto de vista, do ponto de vista daquilo que tenho aprendido da palavra, a maior revelação de serviço depois da cruz de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez, que nós não podemos fazer, foi o máximo, o ápice. E o ID é o máximo daquilo que eu creio que nós podemos fazer para demonstrar que servimos ao Senhor, que somos servos desse Deus vivo. E a lição ela começa exatamente com Jesus Cristo se vendo no meio de uma solicitação de mãe como sempre, a mãe dos filhos de Zebedeu, no caso João e Tiago, ela chega até Jesus e pede que os dois filhos dela se assentem. E essa palavra de Jesus é Jesus chamando eles dois para junto de si, e dizendo assim, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus já começa a ensinar ali que entre os discípulos, no meio da igreja de Jesus, não deveria existir a mesma estratégia que o mundo exige, de competição, de que quem é a autoridade é maior do que aquele que é serviçal. Jesus Cristo está invertendo as ordens, dizendo o seguinte: olha, lá eles têm príncipes, são dominados, e tem aqueles que exercem autoridade, e esses são grandes, e esses que exercem autoridade é sobre aqueles que não têm aparentemente autoridade. Mas aqui não, na igreja é diferente. Aqui o grande é aquele que serve, assim como ele.
que era filho de Deus, o filho do homem, como ele disse, né? Ele veio para ser, não veio para ser servido, sim para servir. Assim seriam aqueles que haveriam de querer ser seus discípulos. Então, Jesus já começa desmistificando a ideia de que para você ser grande, você precisa ser servido. Não, para você ser grande, você precisa servir. Porque o maior de todos os homens que andou sobre a terra, ele veio com essa missão e a cumpriu, servindo ao Senhor e servindo aos outros. Nessa perspectiva, irmãos, já identificamos aí, né, uma diferença no que o olhar de Deus e o olhar do homem sobre o que é autoridade, sobre o que é ganhar, sobre o que é perder. Né? Então, se você a ordem se você quer ser grande, faça-se serviçal, para que o Senhor Deus possa te exaltar. Né? É preciso que nós entendamos que o maior de todos os homens que andou na terra, ele serviu, e serviu até o fim. Né? Nessa perspectiva, irmãos, Jesus ora pelos discípulos. Assim, antes que eles os enviem, né, o texto de João 17 vai trabalhar que a oração de Jesus pelos discípulos, antes de encaminhá-los para o serviço, ele trabalha lá. Se a gente pegar o texto de João 17, nós vamos ver que Jesus estava fazendo a grande comissão, né? A grande comissão. E Jesus sabia que ele não ia estar com os discípulos mais muito tempo fisicamente. Então ele estava buscando revestimento do alto, para que eles estivessem compreendendo qual era o papel deles no mundo e tendo a proteção de Deus, né? E aí o texto do 15 ao 18 vai dizer assim, ó, não peça que o tires do mundo. Jesus está pedindo a Deus, Deus, eu sei que eles não vão sair do mundo, mas livra-os do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Eu sublinhei essa ideia do tu me enviaste para que nós compreendamos que quem nos envia para a obra é o Senhor. Nós somos comissionados para o ID, para fazermos qualquer que seja a obra de Deus na terra, na igreja local, na nossa vizinhança. Quem nos comissiona isso é o Senhor. E que nós tenhamos essa convicção, irmãos, de que assim, ó, nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Estando nele, nós precisamos revelar um Deus que nos colocou aqui para que nós pudéssemos servir ao mundo. Né? Então, olha a expressão de Jesus na oração. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Então, o Jesus está reconhecendo a importância de um revestimento dos homens e mulheres de Deus, mas que haja neles o sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez servo e serviu até onde o Pai o conduziu. Nessa perspectiva, eu quero crer que nós como filhos de Deus, nós como ovelhas do Senhor, nós precisamos desse revestimento, para que nós nunca nos esqueçamos que nós somos enviados ao mundo para servir, para demonstrar qual é a característica do coração de um servo de Deus. Qual é a característica que tem o coração daqueles que servem a Deus. Não é a mesma, não pode ser a mesma característica do coração do homem que serve ao homem. Porque servir ao Senhor, ser servo do Senhor, é ser regido por outras leis, que não são as leis da competição, do quem chegar primeiro, da desigualdade. Não é isso. O servir ao Senhor é servir pela lei do amor. E um amor que excede o nosso entendimento. Ainda nessa perspectiva de ensinar aos discípulos, na cerimônia lá dos lava-pés, o Senhor Jesus estava também demonstrando como servir aos olhos humanos pode parecer humilhação. Mas quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós sabemos do que é que está o que está em jogo na perspectiva do serviço. É muito mais, eu percebo, irmãos, que é muito mais um crescimento de quem serve
até do que pela recepção de quem está sendo servido. Porque quem serve se enrobustece porque é o Senhor que renova a esperança, a força e tudo mais. E aí o texto de João ainda, João 13, a partir da parte C do versículo 12, olha a pergunta que Jesus... entendeis o que vos tenho feito? Vocês estão entendendo o que é que eu estou ensinando? O que é que eu estou demonstrando para vocês? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele não estava negando a sua ascendência santa, divina. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Irmãos, não é a perspectiva literal do que Jesus fez apenas. É servir uns aos outros, nos humilharmos uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha quantas promessas, irmãos, nós temos se nós compreendermos a dimensão de mantermos o nosso coração cativos ao Senhor e servos do Senhor, para que Ele possa, para que o exemplo que Ele deu, nós também possamos dar. Que as ações que ele praticou, nós também possamos praticar. Observe como ele começa, como ele termina o versículo 12, ele dizendo assim: entendeis o que vos tenho feito? Vocês estão entendendo que quando eu baixo lá os pés de vocês, eu estou querendo ensinar algo? Vocês estão entendendo que eu estou conclamando ao Senhor que reavive nos seus corações um coração disposto a servir, disposto a estar pronto para cooperar, para indo, faça aquilo que eu vos tenho enviado, para o que eu tenho enviado. Eu fiquei muito mexida, comovida com essa pergunta de Jesus. Entendeis o que vos tenho feito? Vocês estão entendendo a dimensão da cruz? Vocês estão entendendo a dimensão da ceia? Vocês estão entendendo a dimensão do trabalho da igreja? Vocês estão entendendo a dimensão do enviar, do ide que vocês receberam? Vocês entendem a dimensão do que é ser enviado pelo Senhor? Então, não é ser qualquer coisa, é ser enviado para algo que o Senhor, o Deus dos Exércitos, tem nos enviado. E com essa pergunta, irmãos, eu quero que ela fique remoendo no nosso coração. Assim, Jesus está nos perguntando se nós estamos entendendo o que Ele fez por nós. Nós temos entendido a dimensão daquilo que foi praticado com Jesus em 33 anos na terra, com a crucificação dele, com a redenção dele. Será que nós estamos entendendo mesmo qual é o nosso papel para demonstrar ao Senhor que possuímos, que transformamos, permitimos que Ele transformasse o nosso coração duro, a nossa cerviz dura, em um coração de servo, um coração pronto a ouvir a voz do Senhor e ouvindo-a, cumprindo aquilo que Ele tem a dizer? O que em relação ao ministério, o que podemos aprender desses ensinamentos de Jesus? Desse ensinamento de que nós somos servos, que nós não somos maior do que o nosso Senhor, que nós somos enviados ao mundo, assim como Deus enviou Jesus ao mundo, e que a nossa missão era servir. Então nós podemos dizer que ministério não é posição ou títulos. Ministério não é reconhecimento ou prestígio. Ministério é servir a outros com o amor de Deus. Eu não estou... eu acho que não é essa concepção que está posta, de que quem tem posição não tem ministério, quem tem prestígio é reconhecido. Não é isso. O que está dizendo que o ministério não se resume a essas coisas. E nada dessas coisas, elas são verdadeiras no Senhor, se atrelados a elas não estiver o servir ao outro com o amor de Deus. Se eu tiver posição e servir a outro com o amor de Deus, eu tenho um ministério. Se eu tenho reconhecimento, se eu tenho prestígio, e isso está atrelado, o meu serviço
a outros com o amor de Deus, eu tenho um ministério. Se o contrário, se essa verdade não está atrelada, isso não é ministério. Então, não é ministério quem tem melhor posição, nem quem tem melhor título. É ministério quem melhor serve. Quem está muito mais aproximado de servir a outros com o amor de Deus. Né? E as características do amor de Deus nós sabemos. Se nós pegarmos lá o livro de Coríntios, dá lá a dizer que o amor é paciente, é benigno, ele é misericordioso, ele não comunga com o mal, ele é como um sino, ele soa. Então, há todas características do amor de Deus. Ele não comunga com o mal, ele ele sofre, mas o amor de Deus é assim. E é esse amor que nós estamos ligados, é com esse amor que nós estamos dando, é com esse amor que alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa vida, para que nós possamos dizer que servimos a outros com o amor de Deus. Paulo, lá em Filipenses, ele faz ele tem uma palavra sobre Timóteo que também me trouxe muitas reflexões. E eu confesso aos irmãos que eu gostaria que um dia algum líder temente ao Senhor se referisse a mim dessa forma. Olha que espetáculo. Filipenses 2, do capítulo 19, do versículo 19 ao 22. Espero no Senhor enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vós. Isso é para os crentes que estão lá em Filipos, viu? Não tenho ninguém que, como ele, ou seja, que como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que Timóteo, ele não busca o seu próprio interesse, ele busca o interesse de Jesus Cristo. Né? Mas vocês sabem também que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Irmãos, vocês têm reconhecido como alguém que não prioriza o seu interesse próprio, mas primeiramente coloca os interesses de Jesus na sua frente. Isso é demonstração de coração de servo, de coração temente ao Senhor, com serviço à disposição do Senhor. E no final, Paulo fecha com chave de ouro. Timóteo serviu ao trabalho do Evangelho, serviu no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Um filho que ouve a voz do seu pai, que obedece à voz do pai. Né? Então, essa verdade de Timóteo, que Paulo está declarando nesses dois versículos, 3 versículos, possa encantar os nossos corações, para que nós tenhamos essas características de o nosso interesse próprio estar subjugado ao interesse das coisas de Jesus. Porque se assim for, irmãos, nós demonstramos que possuímos um coração de servo, um coração posto a serviço do Evangelho, a serviço do trabalho de Deus. Moody, ele vai dizer que a medida de um homem que não é quantos servos ele possui, mas a quantos homens ele serve. Olha como isso está alinhado àquilo que Jesus falou. Né? O que dá importância de um homem, o que dá estatura e que estabelece quão santo é esse homem, não é quantos servos ele possui à sua disposição. Eu tenho 200 servos, você tem 250, então você é mais importante do que eu. Não é isso. É quantas pessoas ele serve, a quantas pessoas o seu coração está posto para servir, a quantas pessoas o seu coração está abrindo mão do seu próprio interesse para que você possa fazer o serviço do Pai. Né? Essa é uma expressão muito interessante, né, de Moody, porque ela é uma inversão do que o mundo tem apregoado. O Evangelho, ele, na maior parte das vezes, é a inversão do que o mundo apregoa. Mas é importante que a gente esteja ligado com expressões como essa, com parágrafos como esse, para nos lembrar que nós não estamos vivendo um reinado, nós não estamos lutando uma luta com as mesmas armas que o mundo disponibiliza e, inclusive, acredita. Nós estamos lutando com armas que são desacreditadas do mundo, porque elas têm características que não
atendem à demanda do mundo, a demanda de competição, a demanda de o melhor sou eu, de quem é o mais rico, tem preponderância sobre o menos rico. No reino do Senhor, isso não é importante. O importante é um coração contrito, é um coração quebrantado, e a estes, a palavra de Deus vai dizer que Deus não resiste. Né? Um coração de servo quebrantado, Deus não resiste. Então, a partir desse relato de Moody, a lição ela traz uma historinha bem interessante sobre a insatisfação de um filho de Deus, sobre algo que ele deveria fazer. E aí ele compreende que aquela posição não é suficiente ou não atende às suas qualificações. E aí um outro filho de Deus, ele vai e diz uma coisa assim, ó, o mundo é um lugar melhor, porque Michelangelo não disse, eu não gosto de pintar tetos. Nós sabemos a história de Michelangelo. Ele pintou, ele se dispôs a pintar o teto de uma capela, a Capela Sistina, ainda hoje encanta por aquilo que produz em emoção, em cuidado. A partir dessa perspectiva, eu separei. A lição separa alguns homens e mulheres de Deus que se preocupam muito mais em cooperar com a obra do que o que não gostam. E o interessante desses homens e mulheres, da história da igreja, que está registrado na Bíblia, alguns é registrado na Bíblia, é que o que eles fizeram ecoa para a minha vida e para a sua ainda hoje. Ela retumba no nosso coração, retumba para fundamentar a nossa fé, porque eles tiveram gestos que muitas vezes tidos como ilegais naquele momento, tidos como contrários à ordem vigente, tidos como gestos pequenos, gestos que foram oriundos de medo, mas ainda assim firmemente estabelecidos pelos filhos de Deus. E esses gestos ecoam na nossa fé para dar robustez à nossa fé ainda hoje. Por quê? Porque foram gestos feitos a partir de homens frágeis, fracos, falhos, mas com uma característica única, perfeita e maravilhosa. Um coração rendido aos pés do Senhor. Um coração de servo à disposição de Deus. Vamos ver alguns exemplos. John Wesley, ele foi um evangelista inglês, né? Ele era um homem, como é que eu digo assim, um erudito, mas o mundo é melhor, porque ele não disse, eu não gosto de pregar no campo. Quando ele começou a pregação, que ele foi execrado dos grandes centros, ele foi desbravar o interior da Inglaterra e depois o interior dos Estados Unidos, e aí daí fundou a Igreja Metodista, e dele nós temos uma frase que eu achei perfeita. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então, quando nós nos convertemos, nós somos subtraídos do mundo. Mas nós vimos com a nossa história, com os nossos traumas, com os nossos vícios. Mas o processo de santificação, ele vai tirando isso de dentro de nós. Então, porque esse homem não se quedou, nós podemos ter coisas como essa à nossa disposição para fortalecer a nossa fé. Depois nós temos Davi. Eu fiz uma seleção, tem alguns outros exemplos, mas eu peguei só alguns. Davi, o mundo é melhor, porque Davi não diz, eu não gosto de enfrentar gigantes. Eu fico pensando, e a lição ela nos leva exatamente a pensar a respeito daquele texto lá em 1 Samuel 17, que quando Davi chega, o que ele vê é um filisteu amaldiçoando o Deus de Israel, chacotando o Deus de Israel. Mas Davi, confiante, crendo, sabendo que o seu coração pertencia a Deus, mesmo na sua juventude, ele foi lá, venceu a Golias e mostrou ao povo de Israel que com o Senhor, sendo general, é possível vencer qualquer batalha. O Senhor, como general, nós temos a vitória em qualquer batalha. E vitória aqui, ali se resumiu em derrubar Golias. Se resumiu é ótimo, né? Ali foi derrubar Golias para que o exército fosse vitorioso.
mas nós travamos todos os dias lutas com Golias que não são tão altos, mas nós os enxergamos maiores do que o Golias que Davi enxergou, porque nós tememos, mas Davi estava ali para ensinar aquele exército e para nos ensinar que não há tamanho de Golias que possa vencer o nosso general, que é o Senhor Jesus. Depois eu peguei o exemplo de Maria. O mundo é melhor, porque Maria não disse, eu não gosto de virgens dando à luz. Ao invés disso, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a pequeneza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Em vez de eu dizer, o Senhor não quer, eu não gosto, Maria disse, a minha alma engrandece a ti, meu Senhor. Então, olha como essa expressão de Maria, ela nos fortalece ainda hoje, por entendermos que, diante da maior adversidade, o maior medo que aquela garota podia estar passando naquela hora, de ser apedrejada, de não ser reconhecida pelo seu noivo, de ser execrada da sua família, mas a despeito disso, o seu coração de serva, em vez de dizer assim, eu não quero, eu não gosto, disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. Santo é o seu nome, porque me fez grandes coisas, ó poderoso. Então, Jesus não tinha nem nascido, Maria ainda não tinha enfrentado o que ela haveria de enfrentar. E ela já reconhecia que ela tinha motivos de louvar ao Senhor. Isso é fruto, irmãos. Diante da grande adversidade, quando você acha motivos para louvar a Deus, é fruto de um coração que está subordinado, que é servo do Deus Altíssimo. O outro exemplo que eu pegou foi Paulo, né? Paulo, o mundo é melhor porque ele não disse assim, eu não gosto de cartas, não vou escrever carta nenhuma, não. Pelo contrário, Paulo utilizou essa estratégia, a sua erudição, todo o seu conhecimento para abençoar as igrejas da Ásia, para abençoar a igreja em Roma. E as 13 cartas de Paulo ainda hoje abençoa, admoesta, ama, ensina as igrejas por onde quer que elas sejam lidas e vividas. Então Paulo tem um coração, isso não é novidade para nenhum de nós. O mundo é melhor porque Paulo escreveu as cartas, ele estabeleceu vias de comunicação, quando naquela época era tão difícil de comunicar. Paulo achou, às vezes, muitas delas escritas na prisão, muitas delas escritas na iminência dele ser decapitado. Mas estas cartas chegaram aos seus destinos e fizeram reboliço e edificaram igrejas, santificaram igrejas, admoestaram igrejas, consertaram a vida das igrejas. Porque havia por trás de cada página lida um coração de um servo. Um coração de um servo que estava à disposição de atender o chamado de Deus. O mundo é melhor porque Maria Madalena, uma prostituta, não disse, eu não gosto de pés. O Senhor Jesus estava lá na casa de Simão, né? Lucas 7. E a situação era que aquela mulher ela não tinha autorização para estar ali. Ela não tinha autorização para adentrar aquela casa. Ela não tinha autorização para se aproximar do mestre, porque ela não era digna, não era considerada digna. E aí, o capítulo 7, o versículo 48, o versículo 48 vai dizer assim, ó, os teus pecados te são perdoados. Mas isso aconteceu quando ela venceu a resistência, porque Simão estava recebendo Jesus na sua casa. E o Senhor Jesus diz assim, olha, eu cheguei aqui, você não me deu nem um beijo. E esta mulher, pecadora, com todo o ranço, com tudo que impede que ela se aproxime de um homem santo, ela vem e se humilha perante os meus pés e lava os meus pés com as suas lágrimas, assim, enxuga com os seus cabelos. E tudo isso que ela fez demonstra uma fé tal que ela é digna de ter
de ser salva, de ir em paz, de ter os seus pecados perdoados. Não há situação que diante de um coração de servo, o coração de Deus não se quebrante, não se constranja e ele não manifeste amor. Esta mulher, ela teve os seus pecados perdoados, teve a declaração de salvação pela sua fé e foi comissionada a ir em paz pelo Mestre, porque demonstrou coração subordinado, submisso aos pés do Senhor. E o maior exemplo de serviço que nós temos, o maior exemplo de serviços que baliza as nossas vidas, que dá tom às nossas vidas, que mudou a nossa vida, que estabeleceu com nós uma nova relação, uma relação em que nós somos chamados de filhos de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele poderia ter dito, eu não quero ir para a cruz, eu não gosto da ideia da cruz. Mas lá no Getsêmani, quando isso era muito doloroso para o Senhor, e ele orava, o final da oração do Senhor, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ó Pai, se quiseres, tu passas de mim esse cálice, porque tu sabes que eu sei que ele vai ser amargo, ele vai doer. Todavia, Senhor, todavia, meu Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. O nosso coração precisa compreender que da vida de Jesus nós podemos tirar o exemplo mais completo do que um coração de servo é capaz de fazer nos pés de Deus. Né? A vida de Jesus, a sua morte, ela revela um coração de servo que, sabendo de tudo, diz, não é a minha vontade que importa, é a tua vontade que importa. O servo, ele sabe, o servo de Deus, ele sabe que o que importa é que a vontade do Senhor seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a verdade. Então o mundo será melhor se eu e você, a gente não disser tanto eu não gosto. E se a gente privilegiar, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa estar recebendo de nós a mesma palavra que ele recebeu de Isaías. Olha, as coisas estão aí por fazer. A quem eu enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu quero crer que o mundo será um lugar melhor. Não é melhor sem pecado, não é melhor sem as atrocidades, porque nós vivemos em um mundo regido pelo maligno. Mas ele vai ser melhor se nós testemunharmos mais com eis-me aqui, envia-me a mim. A minha oração, meus amados, é que no meu coração o Senhor possa transformar cada pedacinho dele que está endurecido em um coração totalmente rendido. Cada pedacinho do meu coração que se insubordina, que o Senhor Jesus, ele possa transformar em um coração de servo que privilegia a vontade de Deus. Né? Que haja no meu coração o sentimento que houve no coração de Timóteo, a despeito dos meus interesses, serem mais importantes os interesses de Jesus Cristo. Que no meu coração tenha a mesma disposição de Isaías, de ao ouvir a quem enviarei, possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados? Deus os abençoe e que nós possamos muito mais do Senhor, aprender para que possamos ser muito mais vitoriosos na presença do Deus Santo. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com os líderes intensos e entusiastas, né? E os livros de Provérbios vai ser servir de base para que nós possamos estar estudando essa lição e aprendendo do Senhor. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, nos levar a entender o nosso coração e nós possamos nos submeter a Ele para que mais próximos dele possamos estar. Graça e paz, saudações shalonitas, amados. Deus abençoe.